Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Gostaria de ficar por dentro das melhores notícias do Corinthians? Então corra, se inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o seu gostei. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Memphis Depay falando português. O homem tá se integrando, tá interagindo. E uma troca de Yuri Alberto por Roger Guedes. Você topa? Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. E bastidores da vitória sobre o Vitória na última rodada, e ficou muito interessante quando nesses bastidores a gente percebeu o Memphis Depay tentando se comunicar. Isso pode parecer pequeno, mas não é. A gente está falando de um holandês que tem na sua língua primeira, né, materna, o holandês, que é um idioma um pouco mais difícil, né, para nós brasileiros, e depois o inglês, né, que é uma língua universal e se fala inglês na Holanda também. Ele morou há alguns anos na Espanha, né, então ele arranha o espanhol, mas ele está tentando se comunicar em português. E aí tem um trecho, né, que ele entra, fala um palavrão e depois ele diz exatamente isso aí. Pega o sobe som. Vai, caralho, vai. Joga na água, Corinthians. Joga água, Corinthians. Esse não é fácil. Difícil. Simples. It's not ficar. Depois, no final, ele se comunica e tem um auxiliar da preparação física ali, agora eu esqueci o nome dele, é Diego, que ele faz uma preleção, um discurso forte no início, né? E depois ele traduz o que o Memphis está falando. Aí ele fala inglês e tem a tradução para o elenco inteiro. Para poder expressar exatamente o que ele está dizendo, e ele diz que a partir de agora ele está começando a desfrutar porque eles sofreram muito e que eles sofreram juntos e que está dando orgulho do que eles estão fazendo, ele está muito feliz de estar ali e tal. Tudo isso ele fala ali em inglês e o coach, né, o Diego, traduz imediatamente para o elenco. Ou seja, é muito curioso, né, porque a gente vive essa torre de Babel, né, com jogadores estrangeiros e não é sempre, né, que você tem um holandês, né? Normalmente você tem jogadores aqui do mercado da prata, né, do Rio da Prata, argentinos, uruguaios, paraguaios, né, latino-americanos, né, a galera fala o espanhol. Agora, quando tem um cara que não fala, né, o espanhol nem o português, né, entende alguma coisa do espanhol e tal, e que tenta se comunicar, 26 gols em 53 jogos, é praticamente um gol a cada 2 jogos. É a maior temporada artilheira da carreira do Yuri. Ele tem só 23 anos, então é um jogador que tem mercado, quer voltar para a seleção, pode voltar para o futebol europeu. Muito jovem ele foi vendido para a Rússia, não quis ficar lá, teve a questão da guerra e tudo mais. Então, receber uma proposta para jogar na Premier League, trata-se de uma valorização. E ele quase foi para o Southampton na metade do ano e só não foi por convencimento ali do Fabinho Soldado, dos dirigentes, em que ele acabou permanecendo. Eles não quiseram vender o Yuri. Só que o craque está dizendo, né, o Neto está dizendo que agora ele será vendido. O Augusto Melo, por outro lado, tem dado entrevistas dizendo que conta com o Yuri para 2025, que ele não vai sair. Mas a questão é a seguinte, gente. O Augusto não quer realmente vender o Yuri Alberto, até onde eu sei. O Yuri é um cara que ele tem o carinho de muitas pessoas ali no clube. Ele é um cara muito benquisto pelos funcionários, por todo mundo. Mesmo na fase ruim, um cara que nunca perdeu a compostura, nunca deixou de dar um bom dia, nunca deixou de cumprimentar a galera. É um cara muito benquisto por todos. Então todo mundo torce pelo Yuri, de certa forma. E o Yuri estando no Corinthians no ano que vem, com mais contratações, com boas perspectivas, ele agrega, porque ele agrega ao ambiente, ele agrega ao vestiário. É um jogador muito querido. Então, quando você compra, adquire os direitos federativos, você adquire parte dos econômicos, né? A porcentagem lá, 50%, porque 25 milhões de euros era muito dinheiro para você adquirir ao Zenit. O Corinthians nem gastou dinheiro, né? Cedeu jogadores da base e jogadores contratados e passes de joias. Foi assim que o Corinthians conseguiu pegar 50% do Yuri, correspondente a 12 milhões e meio de euros. Mas os direitos federativos, que é a possibilidade de utilizar o atleta. Fechou um contrato de 5 anos, está aqui o Yuri, jogando no Corinthians. Então, o Yuri é jogador do Corinthians, mesmo que ele detenha apenas 50%.
ele vendendo os seus direitos federativos para que ele pudesse jogar por outro clube, ele vai ter que vender a sua fatia do bolo, que é 50%. Então, 190 milhões, bom, a gente está falando de 85, 90 milhões de reais por esses 50%. É quase 100 milhões de reais. É muito difícil, até porque aí vai ter a vontade do atleta. Tem esse valor, que é um bom valor que fica para o clube, e tem um atleta que vai ser valorizado, vai ganhar umas luvas, tem uma porcentagem que é dele na mão e tudo mais, então fica difícil. Se vier a proposta mesmo, acho muito difícil o Corinthians segurar. Ah, chegou uma proposta de 10, 15 milhões de euros para jogar no sei lá onde, bom, aí provavelmente o Corinthians segure como segurou do Southampton na metade do ano. Agora, se chegar mesmo 25 milhas de libras, aí não segura. Aí não segura. E eu tô percebendo, tem uma informação de bastidores aí, de que o Yuri, ele foi muito machucado, né? Muito criticado, ele lidou bem, teoricamente, ele se superou, ele se sobressaiu em relação a tudo que aconteceu, tudo que ele passou. Hoje ele está vivendo uma fase esplendorosa, mas ficou um pouco de mágoa no Yuri, porque, repito, ele foi muito machucado. Assim, era muita pancada. Então, se tiver uma proposta, o Yuri tem deixado claro nas entrevistas que ele não garante que fique. Ele só fala: o futuro a Deus pertence, vamos conversar, vamos ver, estou feliz pelo meu momento, ponto. E isso deixa claro que ele não está fechando as portas. Roger Guedes. E aí eu pergunto a você, não é uma troca propriamente dita, né? Não é um taco a taco. Não é tipo assim, o Yuri tá indo pro West Ham e o Roger Guedes tá vindo do Al Rayyan. Não faz muito sentido isso, né? Não me parece uma venda casada, tá? É uma possibilidade de saída do Yuri Alberto pro futebol inglês, e a reposição seria, que o Corinthians gostaria, seria do Roger Guedes. Até aí, tudo certo. A informação, ela realmente tem tudo a ver. Faz todo sentido, com tudo que a gente já vem sabendo há algum tempo. A grande questão, o Roger não é fácil trazer. Isso acho que todo mundo sabe, né? Ok, a patrocinadora Master, que apostou num midiático esse ano, que era o Memphis Depay, gostou da ideia, se agradou com o que viu e gostaria de um novo midiático. O Roger Guedes tem uma rusguinha de um torcedor ou outro, né, que acha que ele abandonou o time numa semifinal de Copa do Brasil, aquela coisa toda, mas tem a maior parte do torcedor, eu acho, por isso que eu estou perguntando para vocês, entende que ele seria um grande jogador, que ele faz falta, que ele voltaria e vestindo e fazendo gol e defendendo o clube, tá tudo certo. O Roger, cara, eu acho que venderia muita camisa, eu acho que atrairia muita gente, eu acho que seria um cara também muito querido, muito midiático para o patrocinador investir. E esse seria, e é o nome, né, predileto do Corinthians para trazer um grande nome para o ano que vem. Seria fantástico. Se sai o Yuri Alberto, então, mais ainda. Embora eles tenham feito uma boa dupla, né, se você precisar liberar o Yuri trazendo o Roger com o Memphis e o Rodrigo Garro, pelo amor de Deus, seria um ataque maravilhoso. Só que, de novo, né, o Roger Guedes ganha de 4 a 5 milhões de reais por mês. Como que você traz esse cara? Mais do que isso, ele pertence ao Al Rayyan até junho de 2027, ou seja, tem que pagar o clube árabe. Então, assim, você vai ter que pagar 10, 15 milhões de euros para tirá-lo de lá, você vai ter que pagar um salário perto do que ganha o Depay, e ainda assim vai ser menos do que ele ganha lá. Por que ele abriria mão disso? Não sei. Projeto, convencimento, seleção brasileira, voltar para o Corinthians, pode ser. Mas o Roger é um cara de quase 30 anos, 27, 28, né? O Yuri tem 23. Então, por isso que eu perguntei, vocês fariam essa troca? Ela não é uma troca propriamente dita, mas é a informação do Neto e é a questão de que se você perder um aqui, você vai buscar outro ali. Bora fechar o vídeo para repercutir informação divulgada nessa segunda-feira pelo programa Os Donos da Bola, do craque Neto. O apresentador da Band afirmou que Yuri Alberto interessa e terá uma proposta de 25 milhões de libras do Nottingham Forest. Isso equivale a 185 milhões de reais,
O atacante de 23 anos tem 50% dos seus direitos econômicos presos ao Corinthians. Isso significa que o Timão ficaria com 93 milhões de reais. Dinheiro interessante, levando em consideração que o Yuri Alberto chegou ao Parque São Jorge trocado por uma série de outros jogadores. Importante contar também que Edu Gaspar é o novo CEO dos clubes do grego Evangelos Marinakis, que é dono do Nottingham Forest, é dono também do Olympiacos e do Rio Ave. Ele inclusive busca a compra de um clube no Brasil. Já havia trazido essa informação para você. De qualquer forma, entrei em contato com o André Cury, representante do Yuri Alberto. Perguntei aí, tem alguma negociação avançada? Já dá para cravar que o Yuri vai embora? O André Cury afirmou que não sabe de nada. Não sei se ele está saindo pela tangente ou se de fato não foi comunicado. Para completar, o Neto ainda afirmou que Roger Guedes é o substituto natural do Yuri Alberto, mesmo com todas as dificuldades financeiras, levando em consideração que o Roger Guedes custou 10 milhões de euros ao Al Rayyan e por lá no Catar ganha 5 milhões de reais por mês de salário, números bem interessantes dentro de campo. Primeira temporada de quase 1 gol por partida, essa média caiu um pouquinho na atual temporada, mas o Roger Guedes segue sendo o principal craque do time. Só para arrematar em relação ao Timão, o técnico da seleção holandesa, Ronald Koeman, deu uma entrevista afirmando que se o Memphis Depay mantiver o seu atual nível de entrega e performance, será convocado em breve para a seleção holandesa. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra às 7 da noite em ponto. Tem programa do Nicola.